Vamos orar. Pai, eu te louvo por essa tarde maravilhosa. Eu te louvo pela vida de cada mentora que está aqui. Eu sei que muitas gostariam de estar, mas na correria do dia a dia, também com as questões de trabalho, não podem estar conosco aqui, mas assistirão essa aula depois e também serão tremendamente abençoadas. Fala conosco nessa tarde, nos guia, nos orienta, nos dá direção e que o Senhor possa trazer revelações do céu para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá. Curadas para curar, preparando a sua casa espiritualmente para receber pessoas, baseadas aqui, né, no nosso livro Mentora Eu. Será, né, que Deus me chamou para isso, como a Aline estava falando, como que eu vou fazer? Olha só, trouxe aqui algumas informações preciosas desse material para a gente estar falando hoje. Mais uma vez eu recomendo que você leia esse livro. Se você já é mentora de mentoras, trabalhe com as suas lideradas, né? Esse material que vai ser uma benção. Como cristãs que estamos aqui de passagem, que nossa casa não é aqui e que só viveremos a verdadeira felicidade na eternidade quando voltarmos à casa do Pai junto ao nosso amado Mestre Jesus. Então, como cristãs, sabemos que estamos aqui de passagem, que nossa casa não é aqui e que só viveremos a verdadeira felicidade na eternidade quando voltarmos à casa do Pai, junto ao nosso amado Mestre Jesus. Isso é importante a gente pensar, porque às vezes, né, nós estamos aí lidando com pessoas acreditando que a nossa morada eterna é aqui. Fazer o aqui e agora, viver o momento, né? O que importa, deixa a vida me levar. Eu escuto muitas mulheres assim, não, eu não me preocupo com isso. Lá na frente, né? Eu vou viver a minha vida, eu vou ser feliz. Esse negócio que a Bíblia ensina é muito ultrapassado. Tempos modernos, tudo mudou. E muito disso que eu falo para você são pensamentos que tem na nossa igreja. Seja na católica, na evangélica, as pessoas, as mulheres hoje têm esse pensamento, né? Do egocentrismo, muitas vezes, o que importa é eu. Esse negócio de casa aí, retroceder, não. Mas o fato é que aqui é uma passagem, mulheres. Aqui é uma passagem. E nós temos que realmente nos dedicarmos a viver esse ministério na nossa casa, na nossa vida, pensando na nossa morada eterna. Porque tudo aqui é passageiro. A Eunice trouxe ali o depoimento dela, né? Como foi, é passageiro, 40 e poucos anos de casado, às vezes se programando, se organizando para tão sonhada festa dos 50 anos, né? Todo um sonho, tudo aquilo que ela almejou, construiu, de repente, o Senhor tomou, né? E louvar a Deus como já fez o Senhor Deus, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. É fácil? A gente faz uma visão muito romântica da Bíblia às vezes, mas viver, gente, é cruz. Não é brinquedo, não, quando o Senhor fala algumas coisas, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Falou, Deus. Ainda bem que nós temos a tua palavra para nos lembrar disso, porque não é fácil, não. Então, essa vida feliz, verdadeiramente e completa, só junto ao Pai na eternidade. Aqui é uma passagem. Nós temos que buscar fazer a vontade do Pai. A tendência natural, temos a tendência natural à comparação. A grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, não é assim? E aí existem dois problemas. O primeiro se dá quando deixamos de olhar com gratidão para tudo que temos e só focamos no negativo. Já o segundo, quando passamos a viver uma vida de insatisfação e comparação. Eu já passei essas duas fases e às vezes passo. E eu tenho que sempre dar uma parada, olhar minha vida, alinhar o prumo, né? Como ali no livro nos ensina.
para que nós sejamos gratas ao Senhor, em toda e qualquer situação. E por mais que que as pessoas aparentam ter uma vida de perfeição, né? A pastora está aqui, temos às vezes até psicólogas, outros líderes, nós sabemos que isso não é verdade. O dia a dia dos relacionamentos, é necessário nós termos dificuldades ali para o nosso amadurecimento. Se tudo for de acordo com aquilo que nós queremos, olha essa situação que nós tivemos ali, que assim, viralizou no Brasil, da passageira que queria que a outra pessoa cedesse o lugar dela na janela para a filha. Aquilo eu achei uma coisa mais absurda que eu já ouvi na vida. A pessoa não compra na janela, ou, enfim, deixou para comprar de última hora e não tinha, e aí ela se acha na obrigação de pedir para que a outra pessoa saísse da janela para ceder o lugar para a filha que estava chorando. Ai, você pode ceder a janela do avião para minha filha, porque ela gosta de ir na janela e ela está chorando muito. Não, é um direito dela. E aí a moça faz um vídeo, olha que pessoa insensível, minha filha está aqui chorando, porque quer ir na janela. Gente, que tipo de mãe? Bom, a mãe está criando o reflexo dela ali, da filha, né? Por que que ela acha que a pessoa tem que fazer a vontade dela, da criança chorando? Gente, eu teria vergonha. Eu teria exatamente explicado, filha, a vida não é como você quer, meu bem. Você vai chorar o avião inteiro, mas você vai ficar aqui, que aqui é o seu lugar. No próximo voo, se a gente conseguir comprar, vai. Gente, tirar uma pessoa do seu lugar. E ainda gravar vídeo achando que tá abafando. Ai, como ela é insensível. Não entendi aquilo. Mas, enfim, nós precisamos entender que a vida não é esse mar de rosas, as pessoas não vão fazer tudo o que quer, seu marido não vai ser perfeito, você não é perfeito, os filhos não são perfeitos, e isso é na casa de todo mundo, por mais que nas redes sociais a gente olhe e ache que tá tudo lindo. E não tem que mostrar tragédia nas redes sociais mesmo, não é para isso, né? Mas tem que ter essa maturidade. E aí, olha só, quando o dia mal chega na vida da mentora, você e eu estamos preparadas para isso? Faz essa reflexão. Você e eu estou preparada para quando o dia mal chega? Acho que assim foi de Deus acho não, Eunice, foi muito de Deus o teu testemunho no início da aula, porque é exatamente isso, né? Quando o dia mal chega, quando a notícia do falecimento de um ente querido, do seu esposo chega, como nós vamos lidar com isso? Quando um filho, né, vem com situações que nós jamais imaginamos que iríamos passar ou que seu filho estava passando, o seu esposo, um desemprego, uma doença, enfim, uma reprovação, que agora no final do ano, né, escola, tem tantas mães aí, né, lidando com filhos que não se dedicaram ou por algum outro motivo não conseguiram completar adequadamente o ano escolar, e aí vem uma reprovação, é um dia mau. Você já se sentiu não só desanimada, mas também sem autoridade para estar no lugar em que o Senhor a chamou para estar? Na vida imperfeita, o dia mal chega. Crises no casamento, brigas, adultério, divórcio, um marido não convertido, um filho rebelde que se afastou dos caminhos do Senhor, vícios e tantos outros problemas que fazem com que olhemos para nós e nos sintamos fracassadas. Eu já passei por isso, algumas vezes. E, meu Deus, eu olhava, falava, Senhor, acabou para mim agora.
não tenho força, não tenho vontade, estou me sentindo sozinha, estou me sentindo abandonada, parece que ninguém consegue suprir a dor que eu estou sentindo, ninguém consegue entender a dor. E tudo que a gente quer nesse momento é falar sobre isso. E às vezes é chato, porque as pessoas já ficam assim que não aguentam querer mais ouvir essas histórias. Então, como lidar com isso? Talvez você pense, como ministrar para outras mulheres, vivendo o que eu estou vivendo? Quem vai querer me ouvir depois disso? Depois dessa situação, dessa dor, dessa tragédia, desse laço do inimigo que eu me envolvi e agora todo mundo descobriu? É, gente, esse dia mal chega. Salomão já dizia que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E com isso, eu quero dizer que diante de algumas crises, você precisa parar. Logo que veio a pandemia, eu me dediquei muito, muito, muito para as redes sociais, para os meus cursos, né, de organização, desapego sueco, a experiência do lar, a mentoria. E em 2022, eu vivi uma crise muito grande familiar. E isso fez com que eu não quisesse mais fazer nada. E aí, eu realmente parei. Eu, graças a Deus, eu tive a decisão sábia de diminuir drasticamente o meu ritmo, de, naquele momento, sair dos ministérios que eu desempenhava e parar por um bom tempo, para eu me encontrar novamente e entender aquilo que eu queria, aquilo que é o meu chamado, aquilo que é o meu ministério. Eram muitas vozes na minha cabeça dizendo o que eu devia e não devia fazer. E eu não conseguia mais ouvir o que o Senhor queria de mim. Então, eu parei. E foi a melhor coisa da minha vida. Porque quando eu voltei, eu já voltei sendo convidada para assumir a conferência de mentoras da experiência do lar. Então, aquilo para mim foi assim uma grande resposta de Deus, porque enquanto parecia que todo mundo estava crescendo, avançando, expandindo, eu estava retrocedendo. Mas eu falei isso na outra live, né? Que é como aquele arco, né? Ele tem que vir para trás, para trás, para trás, para ser lançado mais longe. Claro que eu não sabia disso, mas hoje eu entendo que era exatamente o que o Senhor estava fazendo na minha vida. Mas a gente tem que ter coragem de parar. E de onde vem, gente, a autoridade na vida da mentora? Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 28. Toda a autoridade foi dada a Jesus. E a nossa autoridade só é possível através de um relacionamento com o amado das nossas almas. Aqui é muito interessante quando eu falei em alguma das aulas sobre uma vida de devocional, sobre fazer um devocional, e na minha cabeça isso é tão claro, é tão óbvio, que eu nunca tinha me passado na mente de fazer um devocional, ensinar como fazer um devocional. Até que eu recebi vários pedidos das pessoas falando: você poderia fazer um vídeo mostrando como você faz seu devocional? Eu falei: nossa, vou fazer. Mas assim, Aline, estou igual você. Não sei se é do jeito que as pessoas fazem. Eu não sei como é que eu vou mostrar o que eu faço, como eu faço meu devocional. Se tá certo ou não, eu vou fazer do meu jeitinho ali. Porque é uma coisa que era muito pessoal minha, assim, e eu nunca também pesquisei sobre como fazer um devocional. Eu simplesmente fui fazendo do jeito que eu entendia. E eu percebi que algumas pessoas, elas realmente gostariam de aprender como fazer isso. Então, já estou gravando ali um videozinho para postar para quem
para quem achar interessante, né, aprender sobre isso. O que faz com que você tenha autoridade é a sua obediência a Ele e caminhar em submissão e santidade. Não temos controle de tudo, nem das pessoas da nossa família, nem das circunstâncias que nos acometem. Mas Deus tem, Jesus tem, e só Ele. Você não pode se culpar ou se sentir responsável pela escolha de outras pessoas, mesmo as que estão dentro da sua casa. Eu conheço muitas mulheres que são mentoras maravilhosas, mas são casadas com Nabal. São casadas com um homem duro de coração, com um homem que muitas vezes não valoriza, com um homem que até mesmo despreza o ministério da esposa. Nós vamos ver lá na frente o que fazer quando isso acontece, tá? Mas se você caminhar em submissão, em santidade, saiba que você tem autoridade para você ministrar. Se você está fazendo o seu melhor, se você está agindo de acordo com o que a palavra te instrui. Amém, minhas irmãs, porque a gente não é responsável pelas escolhas, né, das pessoas. O Senhor nos deu livre-arbítrio. Você não vai deixar de viver o teu ministério, a tua vida, pelas escolhas das outras pessoas. Tá bom? Então, fique tranquila. Tua autoridade está no Senhor. Não, deixa eu ver aqui. Opa. Não lute sozinha. A palavra diz, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Busque apoio e direção espiritual, alguém para discipular a sua vida, ajuda terapêutica ou psiquiátrica, se preciso for. E a amiga mais chegada que irmã. Não fique sozinha. Amém? Lembre-se que o sofrimento nos aproxima de Jesus. O convite de Paulo para Timóteo, ao relatar toda a realidade das dores do ministério, foi: vem sofrer comigo. 1 Coríntios 12, do 9 ao 10. Quero saber se em 2026 o nome da conferência for Vem Sofrer Comigo, se vocês vão estar lá. Que é isso, amados. Olha o convite. Paulo não estava dizendo para ela: vem aprender a ser maravilhosa, a ficar rica, poderosa, linda. Vem aprender como ganhar isso. Paulo convidou Timóteo assim: ó, vem sofrer comigo. Eu chorei quando o Senhor me trouxe essa realidade ministerial, porque eu sofri e sofro. As pessoas veem, eu acho muito legal essa admiração que as pessoas têm, quando elas veem o Senhor agir na vida de outra, com coisas que só Ele faz, não é verdade? Esse ano, eu fui para muitos estados no Brasil. Eu ministrei em lugares assim que eu jamais imaginei. O convite da mentora Rosane, eu tive a grande honra de conhecer esse estado maravilhoso que é o Pará, né? Fui para Paraupebas, depois eu peguei um ônibus aqui na minha cidade para ir para Porto Alegre, e eu descobri, gente, que existe um ônibus que vem de Paraupebas. Eu falei, meu Deus, deve levar uns 15 dias para chegar esse ônibus aqui. Mas eu estava olhando ali, na hora eu lembrei da mentora Rosane, do tempo maravilhoso que a gente teve ali. Lembro, né, das meninas de Goiânia, lembro das meninas de Minas, Rio de Janeiro, de São Paulo. Que mais? Que outros lugares que eu fui? Tem que achar minha folhinha ali dos estados, né? De Porto Alegre, aqui do Paraná. Gente, é maravilhoso, assim. E as pessoas falam para mim, Fábio, nossa, tá podendo, hein? Nossa, como você tá viajando? Meu Deus, que eu queria estar assim também. Então, eu vou fazer o mesmo convite. Vem sofrer comigo. Então, vem. Porque o ministério
É mais isso do que qualquer outra coisa. O preço por almas é alto. O preço do azeite é alto. A solidão é uma grande companheira de ministério. Mas às vezes as pessoas não estão dispostas a entender que é isso, né? O palco é lindo, mas os Não, bastidores 4.000, 4.000 e pouquinho. muito bem organizados e praticados, para que o palco flua tudo bem. Mas a vida ministerial da mentora é assim, ela precisa entender que a autoridade vem do Senhor Jesus e que o ministério, e no ministério existem dores, existe sofrimento. Porque a nossa casa celestial, ela não é aqui, a nossa morada eterna, onde a gente não vai mais ter dor, a gente não vai mais ter solidão, a gente não vai mais ter sofrimento, ela é no céu. Enquanto nós estamos aqui, vai ser, ó, pancada, gente. Eu falo que eu já tô igual a tartaruga, aquela casca grossa e molinha assim por dentro. E por dentro, graças a Deus, eu continuo molinha. Mas por fora a casca teve que ficar grossa, gente. Que é pancada em cima de pancada. Ai, Fortaleza, eu vou ano que vem, hein? Oh, glória! Glória a Deus! Vamos fazer, gente. Amém, né? Agora entrei de férias, meninas, assim, eu tô fazendo igual os adolescentes. Entrei de férias e inicio a agenda agora em fevereiro. Eu nem vou pôr isso lá nas redes sociais, porque eu já estou com 5 estados para ano que vem. Então, assim, mas para a glória de Deus. Eu me lembro que há 22 anos, gente, eu orei porque eu vivo hoje. E o Senhor me forjou de todas as formas como vocês podem imaginar. E, e não mudou a estratégia, sabe, do Senhor. Ele lapida a gente, né, para o nosso melhor. E se precisar, ele quebra o vaso e ele faz de novo. Mas tudo para o nosso bem e tudo para a glória dele. A cura para toda dor. A gente sofre, né? Me ajudem ali, meninas. Tem uma música linda do Diante do Trono que ela fala assim: fez a ferida e a ligará, né? Nos revigorará e viveremos diante dele. Então, faz a ferida, mas ele liga também, ele conserta essa ferida. A cura para toda dor, ele cura os corações partidos e fecha as suas feridas. Salmo 147, 3. Que maravilha, que Deus maravilhoso. É preciso crer que nele a cura, toda a cura, através do sacrifício da cruz, Jesus levou sobre si todas as enfermidades, todas as nossas enfermidades, todas, inclusive as da alma. Por suas pisaduras fomos curadas. Ele morreu para que você tivesse vida e vida em abundância, e não para viver arrastando correntes de feridas da alma. Tá? Deus é fiel e se ele prometeu, ele vai cumprir. E eu quero entrar num tema que é muito importante para nós. Preparando sua casa espiritualmente para a mentoria. Isso aqui é algo que nos chamou muita atenção nos últimos anos, porque algumas mulheres, elas simplesmente abriam a casa e não... Eu fiz isso no começo. Até porque eram minhas amigas cristãs, eu nem imaginava que eu tinha que fazer uma preparação espiritual da minha casa. Até que eu comecei a receber muita gente que não era cristã, e também mesmo as que são cristãs, existem coisas ali que é muito importante a mentora blindar a sua casa mesmo, contra qualquer ataque do maligno, né, sobre a sua casa. Não tenha medo, tá? Não é para ter medo, é ter fé. Você é corajosa, você é uma guerreira do Senhor. Olha só. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele,
a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que lhe mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdam ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Então, na nossa casa, nós temos que clamar a paz. O príncipe da paz, Jesus está aqui. Eu me lembro que uma amiga me ensinou isso quando eu era solteira. Ela era filha de pastores e ela falou assim: Fábio, quando alguém vai na casa dos meus pais, os meus pais oram antes, eles falam assim: Senhor, essa pessoa é bem-vinda na nossa casa, mas o que possa estar com ela e sobre ela que não vem de ti, vai ficar da porta para fora, não vai ter acesso à minha casa. Eu chego a me arrepiar, não vai entrar na minha casa. E nós podemos fazer essa oração. O que é do Senhor entra, o que não é fica para fora. E eu já tive visões, irmãs, ao receber pessoas de demônios que estavam atormentando elas, sobre a vida delas. Eu vi elas entrar e um anjo, literalmente, eu não sei explicar, como se tivesse uma teia, algo assim. Elas, no mundo espiritual, eu via, eles não entraram na minha casa, e não entrarão, e não entravam. Em nome de Jesus. Então, nós temos que estar vigilantes sobre esses aspectos. Nesta passagem bíblica de Lucas, fica claro que Jesus nos deu instrução para irmos às casas de pessoas e levarmos as boas novas, e que com o envio correto dele você pode fazer isso. A nossa realidade hoje como mentoras não é diferente da realidade que aqueles discípulos de Jesus estavam vivendo. Quantas vezes, né, minhas irmãs, nós organizamos um chá, um encontro de mentoras. Graças a Deus, os encontros estão sendo uma bênção. Eles são lindos, eles são edificantes. No ano que vem, nós temos mais projetos com relação a isso. Levar esses encontros a todos os estados do Brasil, porque quando uma mentora não consegue a conferência vai até ela. Então, vocês que são líderes, que já foram, é muito importante a gente organizar isso. Mas quantas vezes a gente chega com esse convite tão maravilhoso, tão agradável, e a pessoa diz: eu não quero, eu não vou. Obrigada, mas não. Mas tudo bem. A gente tem que fazer o quê? Convidar. A gente tem que abrir a nossa casa, abrir a nossa boca e perceber que assim como os discípulos faziam, conosco não vai ser diferente. Jesus nos deu todas as instruções para a gente, né, fazer discípulos de todas as nações. Mas a gente precisa cumprir esse ID. Preparar sua casa para a mentoria nada mais é que agir com direção, prudência e preparo para tudo aquilo que Deus fará através de você e de sua casa na vida das mulheres. Eu fiquei horrorizada, gente. Essa é a palavra, de saber que uma mentora, ela simplesmente não preparava a sua casa. Ela, na verdade, não gostava de hospedar e nem receber. Então, ela fazia com que as suas pupilas limpassem a casa para ela, lavassem a louça, preparassem a comida, para que ela simplesmente só ficasse ali plena, dando a mentoria, como se essas mulheres fossem empregadas delas, assim. E eu vou falar para vocês, a Dev fazia tudo. A Dev não tinha uma secretária do lar. A Dev cozinhava, a Dev limpava, a Dev sempre fez tudo.
E claro, quando o ministério cresceu, ela tinha muitas voluntárias, mas a vida toda foi ela que fez. Por isso que ela tinha autoridade para falar sobre as coisas. Não é errado a gente ter alguém para nos ajudar, misericórdia. Mas quanto mais você se dispor a preparar você como a guardiã do lar para receber as suas amigas, melhor será. Não perca o foco da mentoria, o que você precisa fazer. Tenha prudência com as tuas falas. Você não sabe se a irmã que está ali está sofrendo com o filho no homossexualismo, nas drogas, se está à beira de um divórcio. Tenha empatia, pelo amor de Deus. As pessoas assim, meu Deus, como falta empatia no meio do corpo de Cristo, gente. Como falta empatia. Às vezes é uma irmã que caiu em pecado e que está ali buscando restauração. E daí a mentora vai lá e, ó, quem adultera tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que isso daí não sei o que. Se fosse comigo, eu separava. E a pessoa ali cheia de dor, achando que na igreja ela vai encontrar acolhimento, que ela vai encontrar cura, restauração. Tem que ter prudência, irmãs, orem, peça para Deus dar sabedoria no que você vai falar. Lê, se você não tem sabedoria, acha que não tem sabedoria, só lê o que está no livro. Não tire e não acrescenta. Mas vamos ter empatia com as pessoas. É isso, mas não podemos. Uma coisa é auxiliar, outra coisa é escravizar, né? Misericórdia. Preparar a sua casa para a mentoria nada mais é que agir. Ah, não, já foi, desculpa. O que eu preciso para preparar a minha casa espiritualmente? O que eu preciso para preparar a minha casa espiritualmente? Você está abrindo a sua casa para instruir e ajudar mulheres a melhorarem seus lares, assim como você tem feito no seu? Como é que está a sua casa? Às vezes nós estamos instruindo as pessoas a serem organizadas, deixar a casa limpa, deixar organizada, mas na minha casa, não gritar, né, ter os horários, fazer cronogramas, planilha, mas você não faz na sua. Não dura, gente. Cadê a autoridade? Então, nós temos, né, que trabalhar isso. Sua vida de obediência ao Senhor e sermos cheias do Espírito Santo. Já falamos sobre isso. A casa não pode estar dividida. Seu esposo precisa estar de acordo com a mentoria. Algumas mulheres eu sei que não fazem a mentoria porque o esposo não está de acordo, mas mesmo assim elas fazem. Elas dão um jeito de fazer na cafeteria, na igreja, em qualquer outro lugar. Gente, está falando do ministério de lar. Daí o seu marido não aprova e você vai fazer igual, nós temos que repensar. Uma vez abençoada por sua liderança principal, que é o seu esposo, cristão ou não, ok? Porque alguém já ia falar assim, ah, mas meu esposo não é cristão. É, mas se ele não está liberando, alguma coisa tem. Talvez não seja o tempo do Senhor, porque mesmo assim, ele é autoridade na sua vida. Então, se voluntaria como staff na vida de alguém. Uma vez abençoada por sua liderança principal, que é o seu esposo, cristão ou não, agora você precisa conversar também com a sua liderança espiritual. Pasmem, eu nunca... Não, eu tive duas alunas que fizeram experiência do lar comigo, que são da minha igreja. A maioria das pessoas que vêm são de outros lugares, mas eu tenho a bênção dos meus pastores. Existe uma cultura que, em nome de Jesus, esse ano eu vou trabalhar muito forte ali com a igreja, que eu tive a honra, gente, assim, de ser convidada pelo pastor ontem a começar a ministrar a palavra na minha igreja, gente. Eu me senti assim, meu Deus, muito honrada, né, por isso, porque são poucas mulheres, né, que já ministraram a palavra na minha igreja. Então, assim, eu ser convidada, eu fiquei muito honrada pelo convite. Mas existe uma cultura de que a experiência do lar é só para mulher rica, que a experiência do lar é só para mulher chique, que a experiência do lar é só para quem tem dinheiro. E eu, assim, tento quebrar um pouco isso na vida delas,
mas eu não tive muito sucesso. Eu sei que isso é uma barreira, mas em nome de Jesus, ano que vem, eu quero, né, poder assim realmente mostrar para elas que não é isso, né? Que elas ali a experiência do lar é para todas, tá? Mas independente disso, eu tenho a bênção dos meus pastores, eu sempre tive a bênção deles também. Não é um ministério da igreja, mas é um ministério da FAB. Eu sou abençoada. Cobrindo a casa com as estratégias espirituais. Gente, é jejum. Você pode, se você crê, se a doutrina da sua igreja permite, ungir com óleo e orar pela sua casa. Você pode, você deve, você tem autoridade para expulsar demônios e liberar a cura dentro do seu lar. Você pode orar pedindo por proteção pela sua casa, lembra que eu falei? E orar o tempo todo. São estratégias sensacionais. No livro é abordado cada um desses tópicos mais detalhadamente, né, com algumas considerações. Então, vale a pena você estar lendo ele ali. E, para quem gostaria de adquirir o livro, ele está disponível na editora Saber Online, nesse telefone 21 96 860 88 58. Você pode estar adquirindo esse livro, ele já é um best-seller, já estamos com o selo best-seller, esgotando já a segunda edição dele para a glória de Deus, e você pode ser muito abençoada. Na nossa próxima aula, no dia 12/12 de 2024, quinta-feira, faremos às 10 da manhã, onde nós vamos trabalhar, que está no livro também, o desapego sueco, organização que traz libertação. É muito legal esse método. Eu me especializei nele, estudei ele por anos e vou trazer muitos princípios deles interessantes, porque há demônios que se alojam na bagunça. Nós vamos aprender sobre a organização que traz libertação. E nós vamos também falar sobre as estratégias para um crescimento contínuo na mentoria, tá? Que são também temas bem relevantes para a gente. Fica mais uma vez o convite, né, para a Home Experience Brasil. A foto é de 2024, mas nós já estamos com as inscrições abertas para a Home Experience Brasil 2025, de 27 a 29 de junho. Então, tá aí, gente, praticamente, São Paulo, Brasil. Se você quer maiores informações, conferenciadementoras.com.br. E essa foi a nossa masterclass de hoje. Eu quero abrir agora para mais testemunhos, quero ouvir mais 2 pessoas. Eu vou encerrar a nossa gravação. Obrigada a todas que nos acompanharam até aqui. E eu vou ficar mais um pouquinho aqui com as nossas mentoras para mais dois testemunhos. Amém?